Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui, né, com o nosso módulo aqui de introdução a banco de dados, vamos falar um pouquinho sobre bancos de dados não relacionais. A gente já viu os bancos de dados relacionais, mas existem também, né, e agora recentemente muito utilizado, os bancos de dados não relacionais, né, principalmente quando nós trabalhamos aí com internet, né, com documentos, né, não estruturados e assim por diante, né, o Big Data e assim por diante. Vamos lá. A gente já viu, né, que os bancos de dados não relacionais, eles estão então baseados em estruturas como tabelas e seus relacionamentos, ok? Nós temos também, né, toda uma relação. Então, o não relacional, nós não vamos ter, né, as tabelas e relacionamentos. Nós vamos ter aqui outras estruturas, né? Então, os bancos de dados relacionais eles foram criados basicamente para manipular dados que vão poder ser divididos em linhas, colunas e possam ser identificadas as relações. Eles não servem, né, para armazenar, primeiro, grandes volumes, né, petabytes de informações de dados, e também não serve para guardar documentos que não tenham, não possam ser guardados em tabelas. Por exemplo, uma planilha do Excel, um documento PDF e assim vai, né? Ou seja, se eu não tenho uma estrutura, eu não consigo eventualmente guardar ali dentro do meu banco de dados, ou fica um pouco complicado, né, de fazer isso. Então aí eu tenho estruturas um pouco melhores para fazer. No caso aqui são os bancos de dados não relacionais. Os bancos de dados então relacionais não conseguem tratar dados não estruturados. E esses dados estruturados, não estruturados, é a matéria-prima do Big Data, né? E veja, eu não estou falando que um é melhor ou pior do que o outro. Cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua aplicação, ok? Bancos de dados relacionais são os mais utilizados e basicamente tem o seu nicho, né, de atuação. E os bancos de dados não relacionais também é a mesma coisa, ok? Então não é melhor ou pior, cada um deve ser utilizado para o seu contexto essencialmente. E em termos de bancos de dados não relacionais, nós temos basicamente 4 grandes categorias, vamos falar assim, de bancos de dados NoSQL, né, ou não SQLs. Basicamente, nós temos aqui bancos de dados não SQLs voltados a documentos, os outros voltados a graphs, os key values e os wide columns. A gente vai falar um pouquinho de cada um destes elementos aqui, tá? Cada um desses tipos de dados aqui, tá? Essencialmente, né, os bancos de dados NoSQL, eles permitem, né, uma arquitetura muito mais escalável e eficiente do que os bancos de dados relacionais e vão facilitar basicamente consultas não SQL, né, em dados semi ou não estruturados, tá joia? Mas é isso que eu estou falando. Quando eu tenho dados semi ou não estruturados, melhor trabalhar com bancos de dados não SQL. Se eu tenho dados estruturados, trabalha com bancos de dados estruturados. Então vamos ver cada um desses tipos aqui. Então o primeiro deles, né, a primeira categoria de bancos de dados NoSQLs, são aqueles orientados a documentos, né? Então é uma categoria que vai permitir então basicamente o armazenamento aí de milhões de documentos, né? A gente está trabalhando aí com muitos, né? Ou seja, a possibilidade de você estruturar e você gerenciar de forma adequada documentos em si. A outra, vamos falar assim, categoria são os orientados a grafos, não é gráficos, hein? É grafos, isso mesmo, da matemática, né? Geralmente aderente a cenários aí de redes sociais, online, né? Então, o que é um grafo, né? Então, você tem um nó aqui, um outro nó aqui, você tem uma ligação entre esses nós. Então, essa estrutura de ligação de nós, né? Onde, por exemplo, cada nó poderia ser um contato, uma pessoa, né? Um amigo, né? E assim por diante. E os nós aí vão representar as entidades e os laços vão representar as interconexões entre elas. A próxima categoria são aqueles orientados a chave-valor. Então, é uma categoria de banco de dados, onde os dados são armazenados naquele formato, né, que nós já vimos lá no dicionário em Python, né, chave-valor, né, que é o key value, né? Então, se efetivamente seus dados podem ser armazenados nessa estrutura, então esta categoria de banco de dados NoSQL seria melhor para representá-lo e guardá-lo, né? E eu tenho também aquelas que são orientadas a colunas. Os dados então são organizados em grupos de colunas, tanto a armazenamento quanto as pesquisas são baseadas aí em chaves específicas, tá, ok? Então essas seriam basicamente as 4 grandes categorias. E se a gente pegar, né, e formos analisar quais bancos de dados, né, pertencem a cada uma dessas categorias, aí a gente poderia ter, por exemplo, essa distribuição aqui. Os orientados a grafos, né, nós teríamos, né, o Neo4j, o FrockDB, o GraphDB, ArangoDB. O mais conhecido aqui, né, e mais utilizado é o Neo4j, né? Já para o Key Value,
né, nós teríamos ali o Oracle NoSQL DB, teríamos o MemCacheDB, o Redis, o AWS Dynamo, né, DB, o Redis aqui e o AWS também, né, já está se tornando aí um dos mais utilizados, mas o Redis ainda é o mais utilizado para Key Value. Já na categoria, né, documentos, aí o MongoDB é disparado o mais utilizado, né? Tem o CouchDB, RavenDB, Terras Store, né, e assim vai. Já para a categoria de colunas, né, orientada a colunas, aquela estrutura de tabelas, né, aí a gente tem o HBase, né, o Cassandra, né, muito também conhecido, o HBase e o Cassandra são os mais utilizados, né? Tem o Hypertable e o Acúmulo, né? Vamos dar uma olhadinha, né, neste host aqui, não é nada oficial, né, mas é vamos falar assim, um local onde se armazenam aqui as informações sobre bancos de dados no SQL, tá? Vamos abrir esse link aqui. Então tá aqui, né, essa página, né, estou abrindo aqui. Vocês podem ver, olha só, lista de bancos de dados NoSQL, né, gerenciadores de bancos de dados NoSQL, né. Nós temos aqui então cadastrados neste site que não é oficial, ele é mantido pela comunidade, né. Nós temos 225 no momento que eu estou gravando esta aula, né. Então nós temos aqui 225 sistemas gerenciadores de bancos de dados NoSQL, né, ou seja, não SQL. E aqui tem cada um deles aqui, tem aí cada categoria, né? Então esse daqui é a categoria de Wide Column Families, aqui este para Document Storage, aqui outra categoria, lá, Key Value, e assim vai, né? E nós temos aqui mais uma para Graph, tá? Então ele está aqui então dentro desta estrutura, né, de categorias aqui, ele também está em ordem, né, de os principais aqui encontrados em cada uma das categorias. Ok, pessoal? Então é isso, né, por hoje, né? Nos vemos então na próxima aula. Tchau!